Então, fiz aqui todos os meus lançamentos, os meus recebimentos, ou a minha empresa é regime de competência, e eu fiz todos os lançamentos das minhas notas fiscais, configurei as naturezas ou configurei os produtos, então eu já posso fazer a apuração do meu Simples Nacional. Então, como que eu vou fazer essa apuração? Eu posso fazer aqui por impostos federais, a apuração dos impostos e marcar o Simples Nacional, ou aqui pela área de trabalho do Simples, aqui em apuração. Então, eu vou colocar o período que eu quero apurar e se eu quero apurar o imposto ou limpar a apuração. Tá? Então, nesse caso, como eu quero apurar, eu vou marcar aqui para apurar. E vou executar. Então, aqui embaixo o sistema vai trazer o período que ele apurou, se foi apurado com sucesso, sim ou não, tá? E eu já posso consultar o meu demonstrativo do Simples Nacional. Então, eu posso consultar aqui dentro de demonstrativos, Simples Nacional. Então, eu vou colocar aqui o período, vou executar. E aqui eu tenho o período selecionado, se eu quero exibir o detalhamento, aqui fica oculto como que é o regime de apuração, as informações da minha empresa, tá? O nome da minha empresa. Aqui vai ter as informações da minha apuração, o RBT12, tá? Aqui, nos ícones, da parte de ICMS, então, o que que tá levando de ICMS. Aqui, quando tiver ISS, tá? Vai aparecer aqui. Aqui embaixo, no total dos impostos, eu consigo ver separado quanto de cada imposto que foi considerado. Ok? Aqui eu consigo ver detalhado. Eu vou ocultar aqui onde aparecem as perguntas, só para conseguir mostrar para vocês, tá? Aqui ele aparece separado cada anexo, tá? Se eu tiver mais do que um anexo aqui, então vai aparecer aqui cada um dos anexos, e do ladinho de cada anexo vai ter aqui o ponto de interrogação, onde eu consigo ver detalhado o que foi tributado nesse anexo. Então, qual que foi o RBT12, a alíquota nominal, em qual faixa do Simples que a empresa está inserida. Então, aqui eu consigo ver detalhado também quais impostos foram considerados, a alíquota a deduzir, o valor a deduzir, a alíquota nominal. Tá? Então, aqui bem embaixo tem a demonstração dos meses anteriores. Então, o RBT12, tanto do faturamento quanto da folha de pagamento. E aqui eu posso alternando entre os meses, tá? Então, cada mês eu vou verificando aqui, considerando. Então, o que que nós temos que confrontar? Se a operação que eu estou utilizando aqui no meu configurador de naturezas ou no meu configurador de produtos, se ela está de acordo com a situação da empresa. Na maioria das situações em que a gente chegou até nós, que o valor estava diferente, o que estava aqui no sistema do que levava para o PGDAS ou do cálculo manual, é porque a operação selecionada aqui no cadastro da natureza, no cadastro de produto, ela não era igual àquilo que eu selecionava direto no PGDAS. Quando surgia essa demanda, que nós formos acionados em relação à diferença de valores, a primeira coisa que nós temos que validar é se o valor calculado do sistema, ele é igual ao valor do PGDAS. Por quê? Quando a gente faz aquele processo do Serviço de Simples Nacional, que eu vou falar daqui a pouquinho, quando a gente vai para aquele ícone, clica naquele ícone, é só um facilitador, né? Ele vai lá para a página da internet e faz o cálculo dentro do próprio site. Então, se o valor do sistema estiver igual ao PGDAS, então quer dizer que o sistema ele não está com divergência, ele não está com problema. Daqui a pouco, o cálculo manual que eu estou fazendo, eu estou deixando de considerar a questão do ICMS, que eu pago fora, ou do ISS, quando eu estou na quinta faixa, que aí eu tenho que tirar o valor do ISS, enfim. Se o valor do sistema está diferente do PGDAS, aí sim a gente tem que entrar nos méritos de qual faixa eu estou. Tá? Se eu estou na faixa que eu faço algum pagamento fora do sublimite, que está enquadrado no sublimite, porque a gente tem algumas tarefas para implementação, para melhoria, para ajuste.
Preciso verificar as operações, porque daqui a pouco o que acontece? A gente faz a digitação aqui, faz a apuração pelo sistema, mas a gente não faz o envio pro PEJDAS daqui, né? Às vezes a gente acaba fazendo direto lá pelo site do Simples Nacional. Então, as operações utilizadas, elas ficam diferentes. E isso tem impacto, sim, porque aqui no sistema ele está calculando de uma forma e lá no PEJDAS ele está calculando de outra. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né? Quando faz a digitação manual lá dentro do site. Outro detalhe bem importante que acontece e a gente tem que ficar atento é quando a minha empresa ela é configurada por produto, então para deduzir as minhas devoluções, eu tenho que vir aqui no cadastro da natureza e eu tenho que conferir se ela está aqui como dedução, porque o que acontece? Às vezes não, mas há algumas situações que a gente já pegou em relação ao simples, quando o cálculo é por produto, que nós somos acionados porque as devoluções não estão abatendo, é porque aqui no Simples Nacional está como receita a natureza de devolução. Então, quando ele é por produto, ele olha para cá. Tá? Porque não tem como a gente, né? Não tem como a gente configurar uma dedução lá nos produtos. Se vocês perceberem, não tem parâmetro de dedução, assim como nas naturezas a gente tem receita e dedução, né? Mas por produto não. Então ele vai olhar aqui para o cadastro da natureza, vai ver se aqui está como receita ou se está como dedução. Então a maioria das vezes é isso. Sim. Aqui dentro do demonstrativo do Simples, a gente consegue fazer a apuração também, ó, apurar o imposto. Então eu posso limpar ou apurar. E aqui dentro do nosso demonstrativo também a gente consegue direcionar lá para o PEJDAS. Então, aqui nesse ícone transmitir, eu abro a tela que vai fazer o direcionamento lá para o PEJDAS. Esse direcionamento do PEJDAS, ele também vai ser feito aqui dentro de declarações, Serviço Simples Nacional. Tá? Então, eu posso fazer tanto pelo demonstrativo quanto pela rotina. Declarações, serviços. Lembrem que o fato de eu transmitir aqui pelo sistema é só um facilitador. O sistema me direciona para a página da Receita, né? Lá para a página do Simples Nacional. Então, o cálculo ele é refeito lá dentro do Simples Nacional. Por isso que às vezes acontecem algumas divergências, tá? Porque, por exemplo, lá no mês 4 de 2021, eu enviei o meu Simples Nacional, mas aí veio uma nota em atraso, ou eu digitei a nota errada e depois eu ajustei no sistema, mas eu não retifiquei o meu Simples Nacional. Aí o meu RBT12 aconteceu o quê? Ficou divergente, né? Então, quando isso acontece, porque aqui no sistema vai ter um valor e lá no PEJDAS. Então, quando tem divergência entre o que o sistema está calculando e o que o PEJDAS está calculando lá, o que nós temos que observar? Se o RBT12 está fechando, se o RBA está fechando, se a receita do período fecha, o que acontece muitas vezes, tá? Às vezes eu lá em abril, por exemplo, ou maio, enfim, eu esqueci de lançar uma nota, ou eu lancei uma nota com valor diferente. Aí eu vim aqui no sistema, eu já tinha feito o envio, né? Porque é lá de abril, agora nós já estamos em novembro, né? Então eu já tinha feito o envio das informações para o PEJDAS. Então eu vim no sistema e retifiquei o lançamento. Mas eu não retifiquei o meu Simples Nacional. Então, o que acontece? O meu RBT12 fica diferente, porque no sistema eu tenho um valor. E lá no PEJDAS eu tenho outro valor. Então, eu tenho que ter muito cuidado nessa questão quando tem divergência que fazer. Então, por que geralmente não leva o valor da folha de pagamento? Porque a apuração do Simples foi feito antes de fazer a geração da GPS lá na folha de pagamento, antes de fazer o fechamento da folha. Então, como que a gente resolve isso? A gente vai limpar a apuração desde o período em que não está levando o valor da folha, lá na folha de pagamento. Então, por exemplo, você não busca as informações do mês 10. Então, eu vou limpar o mês 10 em diante, todo o período. Aqui na folha de pagamento, eu vou recalcular a GPS desde o mês 10. Então, aqui em GPS, cálculo da GPS. E vou recalcular a GPS desde o mês 10.
Vou calcular aqui GPS empresa, vou marcar as informações aqui para o cálculo da GPS e vou executar. Depois que eu fizer isso, eu volto aqui no fiscal e vou apurar todo o imposto. Tá? Então, geralmente, quando não aparece o valor da folha, é dessa forma que tem que resolver. Se recalcular a GPS, não vai mudar nada na folha, tá? Desde que não tenha sido feita nenhuma alteração lá na folha de pagamento e não tenha recalculado a GPS, tá? Então, não corre esse risco, né? É como no fiscal ali, né? Se a gente apura o imposto sem e depois declara uma nota posterior à apuração, ele fica diferente, tá? Então, não vai alterar nada no valor da GPS, no valor da folha, principalmente, né? Então, não vai alterar desde que não tenha sido feito nenhuma manutenção.